Peguei meu marido e minha irmã fazendo SX no nosso sofá depois que ele deixou nossa filha chorando com o braço quebrado. Agora ele está mandando presentes implorando por perdão, enquanto minha irmã mora no carro dela. Eu tenho 40 anos, F, e meu marido 42, M. Somos casados desde que eu tinha 22 anos e ele, 24. Edição. Desculpe, ele na verdade tinha 23 anos. Até recentemente, eu achava que nosso casamento era praticamente perfeito. Temos 2 filhos juntos, uma filha de 12 anos e um filho de 14. Temos uma casa boa nos subúrbios, empregos decentes, e realmente pensava que éramos felizes. Tivemos nossas altas e baixas como qualquer casal, mas nada muito grave. Brigávamos raramente, e quando isso acontecia, geralmente era por coisas estúpidas, como ele deixar suas meias sujas no chão ou eu gastar muito dinheiro no supermercado. Tudo estava bem até que comecei a ter essa sensação estranha de que meu marido tinha sentimentos pela minha irmã. Não consigo apontar exatamente quando começou, mas acho que foi em torno do divórcio da minha irmã. Para dar um pouco de contexto sobre ela, 43F, ela sempre teve esse ódio estranho por mim, mesmo sendo a favorita dos nossos pais enquanto crescíamos. Ela ganhou um carro no seu aniversário de 16 anos, enquanto eu recebi uma bicicleta usada. Ela sempre encontrava maneiras de tirar de mim as coisas que eu amava ou em que eu era boa. Quando eu era mais nova, eu realmente amava jogar futebol e era bem boa nisso. Meu treinador até disse que eu tinha potencial para jogar em nível universitário algum dia. Quando minha irmã descobriu, de repente começou a jogar também. Ela era razoável, mas honestamente não melhor do que eu. Não estou tentando me gabar, só estou declarando fatos. Um dia, ela machucou os tornozelos durante o treino e, de alguma forma, convenceu nossos pais de que foi minha culpa. Ela afirmou que eu a derrubei de propósito durante um exercício, o que era completamente mentira. Eu estava do outro lado do campo quando aconteceu, mas como eram os pais dela e acreditavam nela inquestionavelmente, eles me proibiram de jogar futebol novamente. Eles até me fizeram sair do time em que eu estava, o que foi humilhante porque tive que dizer a todos que não poderia mais jogar sem nenhum motivo válido. Mas isso nem foi o pior. Ela também roubou meu primeiro namorado no ensino médio. O nome dele era Alan, e tínhamos ficado juntos por cerca de 6 meses, o que é tipo para sempre quando você tem 15 anos. Um dia ele simplesmente terminou comigo do nada, e na semana seguinte estava namorando minha irmã. Além disso, ela me intimidava impiedosamente durante todo o ensino médio, espalhando rumores sobre mim e garantindo que eu não fosse convidada para festas. Eu basicamente me isolei e nunca disse nada aos nossos pais, porque eles sempre tomavam o lado dela de qualquer maneira. Depois do ensino médio, tentei me distanciar dela o máximo possível. Fui para a faculdade em outro estado só para fugir. Conheci meu marido lá durante o 2º ano. Ele era doce e atencioso, tudo o que minha irmã não era. Namoramos por cerca de 3 anos antes de nos casarmos logo após a formatura. Minha irmã, na verdade, parecia com ciúmes no nosso casamento. Ela usou branco, quem faz isso no casamento dos outros? E tentou transformar o dia em algo sobre ela. Meu marido achou engraçado na época e disse que ela estava apenas sendo excêntrica. Avançando para agora, comecei a sentir que algo estava errado com meu marido, porque sempre que minha irmã ligava precisando de algo, ele largava tudo para ajudá-la sem pensar 2 vezes. Precisava de ajuda para mudar um sofá? Ele estava lá. O carro quebrou às 2 horas da manhã? Ele dirigia pela cidade para buscá-la. Problemas no computador? Ele passava horas consertando. Quando ela e o marido se divorciaram há algum tempo, ela imediatamente ligou para o meu marido, e ele correu para o apartamento dela sem nem me avisar antes. Era assim que sempre era, ela precisava dele, e ele ia, sem fazer perguntas. Eu o confrontei sobre isso 1 ou 2 vezes, mas ele sempre ignorava, dizendo que ela era da família e que ele estava apenas sendo legal. Ele me fazia sentir como se eu estivesse sendo paranoica ou com ciúmes, então tentei ignorar. Mas aquele sentimento no meu estômago não ia embora. Há cerca de 2 meses, nossa filha quebrou o braço depois de cair de bicicleta ou algo assim. Nós 2 a levamos ao hospital, enquanto nosso filho estava na casa de um amigo. O médico disse que foi uma fratura limpa, mas ela precisaria usar gesso por cerca de 6 semanas. Ela ficou bem chateada porque perderia sua apresentação de dança e a festa de fim de ano na piscina da escola. Quando chegamos em casa, nossa filha perguntou se poderia comer no McDonald's porque estava com fome e a comida do hospital era ruim. Ela também queria que o pai ficasse com ela, sempre foi muito apegada ao pai. Então, eu saí para pegar comida enquanto ele ficava em casa com ela. Lembro-me de que estava chovendo naquela noite, e o drive-thru estava lotado, então demorei mais do que o normal.
Quando voltei, talvez uns 30 minutos depois, encontrei meu marido saindo pela porta, enquanto nossa filha chorava e literalmente implorava para ele ficar. Ela estava agarrada à perna dele com o braço bom, soluçando que o braço dela doía e que queria que ele assistisse a um filme com ela. Corri até lá e perguntei o que estava acontecendo, e ele me disse que estava indo para a casa da minha irmã porque ela não estava se sentindo bem. Perguntei por que diabos ele estava indo até lá quando sua própria filha tinha acabado de quebrar o braço, e tudo o que ele disse foi: "Sua irmã precisa de mim." E então ele simplesmente saiu, deixando nossa filha aos prantos. Eu estava furiosa. Depois de acalmar nossa filha, dei a ela sua refeição feliz e coloquei seu filme da Disney favorito. Liguei para o meu filho e pedi para ele voltar para casa. Arrumei as malas para mim e para as crianças e fui ficar na casa da minha tia. Minha tia era a única pessoa da minha família que sempre reconheceu que minha irmã era uma mimada, então passei grande parte da minha infância com ela. Meu marido ligou uma dúzia de vezes naquela noite, mas não atendi. Estava com muita raiva. Ele deixou mensagens de voz dizendo que minha irmã teve algum tipo de emergência, mas não especificou qual. Disse que estaria em casa de manhã e que poderíamos conversar então. Eu não me importava com qual seria a desculpa dele naquele ponto. Minha tia foi super solidária quando contei o que aconteceu. Ela arrumou os quartos de hóspedes para nós e até saiu para comprar o cereal favorito da minha filha para o café da manhã. As crianças ficaram confusas sobre por que estávamos ficando lá, mas eu apenas disse que papai e eu precisávamos de um pouco de espaço por alguns dias. Meu filho pareceu suspeitar que havia algo mais, mas não insistiu. 2 dias depois, percebi que havia esquecido meu computador de trabalho em casa, que precisava para uma reunião no dia seguinte. Voltei para pegá-lo enquanto as crianças estavam na escola, pensando que meu marido estaria no trabalho. Ele trabalha para uma empresa no centro e geralmente sai cedo. Ainda tinha minhas chaves, então entrei. Quando entrei, quase deixei minhas chaves caírem. Meu marido e minha irmã estavam no nosso sofá da sala fazendo, bem, você sabe. Sabem o que estavam fazendo, estavam tão envolvidos que nem me ouviram entrar. No início, quando finalmente notaram minha presença, se apressaram para se vestir. Minha irmã agarrou suas roupas e correu para o banheiro, enquanto meu marido puxava as calças e vinha até mim dizendo que não era o que parecia, e que tudo não passava de um mal-entendido. Sério mesmo? Como é que transar com minha irmã no sofá da nossa casa pode ser considerado um mal-entendido? Eu só fiquei ali por 1 minuto, honestamente muito chocada para processar o que estava vendo. Então comecei a gritar com ele, perguntando como pôde fazer isso comigo e se eu não significava nada para ele depois de quase 20 anos juntos. Perguntei há quanto tempo isso estava acontecendo. Ele tentou alegar que foi apenas naquela vez, mas eu não acreditei nele nem por um segundo. Eu disse que queria o divórcio e então saí. Nem me preocupei em pegar meu computador, só precisava sair dali. Quando voltei para a casa da minha tia, entrei no quarto onde estava ficando e desabei completamente, chorando. Acho que chorei por cerca de 3 horas seguidas. Minha tia entrou para ver como eu estava e me encontrou sentada no chão, olhando para a parede. Contei a ela o que havia acontecido e ela ficou absolutamente furiosa. Nunca a vi tão brava. Ela chamou minha irmã de nomes que nem vou repetir aqui. Contou para nossos pais e para a maioria dos membros da família, mesmo eu pedindo para ela não fazer isso. Mas, sinceramente, parte de mim está feliz que ela contou, porque acho que eu não teria coragem de contar pessoalmente. Minha mãe ligou chorando, dizendo que não podia acreditar que minha irmã faria algo assim. Meu pai ficou estranhamente quieto, o que é incomum para ele. Acho que estava em estado de choque. Meu marido e minha irmã têm bombardeado meu celular com mensagens e chamadas, mas tenho ignorado todos eles. As mensagens do meu marido começaram com ele implorando perdão, dizendo que foi um erro e que ainda me ama. Depois, elas se tornaram raivosas quando não respondi, dizendo que eu estava exagerando e precisava voltar para casa para discutir isso como adultos. As mensagens da minha irmã foram ainda piores. Ela teve a audácia de dizer que eles estão apaixonados e que vem lutando contra esses sentimentos há anos como se isso melhorasse alguma coisa. Só não sei como vou contar isso aos meus filhos. O que eu deveria dizer? Que o pai deles está com a tia deles? Desculpe pelo linguajar, mas estou tão com raiva e magoada agora. Meu filho está naquela idade em que começa a perceber coisas entre homens e mulheres, e minha filha idolatra o pai. Isso vai destruir os dois. Pedi licença no trabalho para o resto da semana. Tenho ficado na cama a maior parte do tempo, tentando descobrir o que fazer a seguir. Minha tia tem sido incrível, cuidando das crianças e garantindo que cheguem à escola. Ela disse a eles que estou com gripe. Nem sei direito o que estou pedindo aqui.
O que vocês fariam na minha situação? Sinto que toda a minha vida foi uma mentira e não sei para onde ir a partir daqui. Atualização 1. Uau, não acredito quantos comentários isso gerou. Tive que desativar as notificações porque meu celular estava explodindo. Muito obrigada a todos pelo apoio e amor que demonstraram. Isso me faz sentir menos sozinha, sabendo que, embora eu não conheça nenhum de vocês, todos estão aqui para mim. Tenho lido todos os seus comentários e conselhos. Algumas pessoas pediram mais detalhes que não incluí no meu post original, então tentarei abordar isso. Alguém nos comentários perguntou se minha irmã e eu temos tipos de corpo diferentes. Sim, temos. Ela sempre odiou que eu fosse mais magra e fez questão de comentar sobre meu peso todas as vezes que teve oportunidade. Mesmo depois de ter 2 filhos, ainda sou menor que ela, o que sempre foi um ponto sensível. Ela diria coisas como: deve ser bom poder comer o que quiser e não engordar, ou você deveria comer um hambúrguer, parece doente. Enquanto isso, sempre lidei com problemas de imagem corporal e tive um transtorno alimentar na faculdade, algo que ela sabe. Aqui está o que tem acontecido: mal tenho dormido ou comido desde que descobri. Minha tia tem praticamente me forçado a comer algo todos os dias. Disse às crianças que as coisas não vão bem no trabalho e que era por isso que eu parecia triste. Eles acreditaram, o que me deixou aliviada, porque ainda não consigo contar a verdade sobre o pai deles. Minha filha continua perguntando quando vamos voltar para casa, e isso me parte o coração cada vez que ela pergunta. Uma coisa que não mencionei no meu post original foi que minha irmã e seu ex-marido, vamos chamá-lo de Thomas, se divorciaram cerca de 1 ano atrás. Thomas, na verdade, é um cara incrível, super atraente e uma pessoa muito boa. Desculpem, mas é verdade. Ele trabalha como personal trainer ou algo do tipo. Basicamente, é tudo o que minha irmã não merece. Eles se divorciaram porque ela vinha abusando mentalmente dele durante todo o relacionamento. Ela constantemente o rebaixava, controlava para onde ele ia e com quem falava, conferia o celular dele, comportamento típico de uma pessoa narcisista. Recentemente, ela começou a abusar fisicamente dele também, e foi nesse momento que ele decidiu que já bastava e pediu o divórcio. Lembro-me de que ele tinha um olho roxo na festa de Natal da nossa família no ano passado, e ela alegou que ele tinha batido em uma porta. Todos nós acreditamos nela na época, claro. Claro, sendo quem ela é, espalhou mentiras sobre como ele era o agressor. Contou a qualquer um que quisesse ouvir que ele era violento e controlador, e algumas pessoas da nossa família chegaram a acreditar nela. Meus pais enviaram dinheiro para ajudá-la com as taxas de advogados, o que agora me deixa nauseada ao saber a verdade. Eu entrei em contato com Thomas para conversar e perguntei se ele queria me ajudar a dar um pouco de troco. Ele concordou imediatamente, disse que estava esperando minha irmã receber o que merecia. Fizemos planos para nos encontrar em um café no centro. Estava nervosa por vê-lo porque nunca conversamos muito quando ele era casado com minha irmã. Ela sempre o manteve afastado do resto da família, especialmente de mim. Nós nos encontramos e passamos horas conversando sobre como ela era abusiva com ele, e como ele também suspeitava que ela tinha sentimentos pelo meu marido. Ele disse que havia momentos em que chegava em casa e os encontrava sentados próximos demais no sofá, ou que ela ria exageradamente das piadas do meu marido, pequenas coisas que não pareciam importantes na época, mas que fazem sentido agora. Eu contei a ele o que vi, e decidimos começar nosso plano de vingança. Primeiro, denunciamos minha irmã à polícia pelo abuso que ela infligiu a Thomas. No início, o oficial foi cético, você sabe, vítima homem e tudo mais, mas Thomas ainda tinha um hematoma no braço de quando ela o atingiu com algum tipo de moldura de quadro, e ele tinha mensagens dela o ameaçando. A polícia nos informou que começariam a investigar e nos aconselharam a contratar um advogado. Não sei se algo vai resultar disso legalmente, mas pelo menos está registrado agora. Depois, tirei todo o dinheiro da conta conjunta que eu e meu marido tínhamos e coloquei em uma nova conta só no meu nome. Eram cerca de $15.000, o que não é muito, mas é suficiente para me ajudar a recomeçar sozinha. Não sei se isso é legal, mas, sinceramente, não me importo neste ponto. Já que sou dona da nossa casa, herdada dos meus avós, decidi que ia expulsá-lo. Meu nome é o único na escritura. Contratei um advogado e iniciei o processo de divórcio, que eu sabia que seria uma batalha longa e difícil, mas estava disposta a fazer o que fosse preciso para me afastar dele. Meu advogado disse que tem um caso forte para um acordo favorável, dadas as circunstâncias, especialmente porque tenho provas do caso extraconjugal. Tirei fotos com meu celular antes de sair naquele dia, algo que esqueci de mencionar no meu último post. Mais tarde, naquela semana, reuni meus filhos e contei tudo a eles. Sei que alguns de vocês sugeriram esperar, mas eu não conseguia mais mentir para eles.
Meu filho ficou furioso, mas minha filha não acreditou em mim de jeito nenhum e me acusou de estar inventando tudo porque estava com ciúmes do relacionamento dela com o pai. Isso doeu, mas entendo que ela está apenas tentando se proteger de uma verdade dolorosa. Eu disse a ela que, mesmo que ela ache que estou mentindo, eu não iria impedi-la de ver o pai se quisesse. No mesmo dia, cheguei em casa do trabalho e descobri que minha tia havia reunido meus pais, os pais do meu marido e minha irmã na casa dela. Eu não fazia ideia de que ela estava planejando isso. Acontece que minha tia finalmente teve o suficiente da minha irmã e contou à família inteira o que eu tinha visto. Ela também revelou que minha irmã esteve entrando e saindo da cadeia várias vezes por coisas como furto em lojas e direção sob efeito de álcool, e minha tia sempre foi a pessoa que pagou sua fiança. Isso também foi novidade para mim. Meus pais sempre me esconderam essas coisas, provavelmente para me proteger ou algo assim. Meus pais ficaram furiosos e começaram a gritar com minha irmã, dizendo o quanto ela era uma decepção. Minha mãe até a estapeou e disse que nunca mais queriam vê-la. Foi intenso. Os pais do meu marido disseram a ele que nunca acharam que ele pudesse cair tão baixo, especialmente porque sua mãe o criou como mãe solteira antes de conhecer o padrasto, que ele chama de pai. Eles sempre foram boas pessoas, e sei que estão envergonhados dele agora. Minha filha se levantou e gritou com o pai, dizendo o quanto o odiava e que nunca mais queria vê-lo. Depois disso, ela correu para o quarto que compartilhava com o irmão na casa da minha tia e bateu à porta. Meu filho apenas lançou ao pai um olhar de profunda decepção e seguiu a irmã escada acima. Partiu meu coração vê-los machucados assim, mas pelo menos agora eles sabem a verdade. Meu marido, então, se ajoelhou na minha frente e implorou perdão. Ele estava chorando e dizendo que havia cometido um erro enorme e faria qualquer coisa para consertar. Eu disse a ele que tinha 2 dias para empacotar suas coisas e sair da nossa casa, ou eu chamaria a polícia. Ele começou a soluçar e disse que não tinha para onde ir, já que seus pais o avisaram que ele não era mais bem-vindo lá. Eu disse que não me importava e que queria o divórcio. Ele poderia dormir no carro dele, tanto fazia para mim. Eventualmente, ele concordou e saiu com os olhos vermelhos de tanto chorar. Minha irmã simplesmente ficou ali durante tudo isso, sem dizer uma palavra. Ela não pediu desculpas nem tentou se defender. Só parecia vazia, quase como se estivesse entediada com toda a situação. Situação toda. Não entendo como alguém pode causar tanto sofrimento e não sentir nada sobre isso. 2 dias depois, voltei para casa com meus filhos. Eles não tinham ido à escola desde que descobriram tudo e estavam tendo muita dificuldade, especialmente minha filha. Ela oscilava entre chorar e ficar com raiva, às vezes quebrando coisas no quarto dela. Meu filho estava mais quieto sobre isso, mas eu podia ver que ele também estava sofrendo. Ele parou de jogar videogames, o que é muito incomum para ele. Sentei os dois e os abracei, dizendo que éramos fortes e que íamos passar por isso, não importa o que. Prometi que sempre estaria lá para eles. Ambos começaram a chorar até adormecerem nos meus braços. Eu os acordei para levá-los para suas camas, então, desci as escadas e tive meu próprio colapso emocional. Não posso deixar meus filhos verem o quanto isso está sendo difícil para mim. Eu preciso ser forte por eles. Ouvi a campainha tocar e pensei que fosse meu ex-marido voltando, mas era Thomas. Ele veio me ver porque eu não tinha atendido ao telefone, estava no silencioso. Ele se sentou comigo enquanto eu chorava, dizendo que não conseguiria fazer isso sozinha. Foi bom poder desabafar com alguém que entendia do que minha irmã era capaz. Ele passou a noite no sofá, e quando acordei, ele já havia preparado o café da manhã para mim e as crianças, apenas ovos e torradas, mas foi bom não ter que fazer isso sozinha pelo menos uma vez. As crianças pareceram gostar de tê-lo ali. Ele perguntou se elas queriam ir a algum lugar especial com ele, como o fliperama ou o cinema, e elas apenas deram de ombros. Eu estava prestes a dizer que estava tudo bem, que elas não precisavam ir, mas ele conseguiu convencê-las, e elas finalmente concordaram, correndo para seus quartos para se arrumar. Eu dei um grande abraço nele e o agradeci, e ele me abraçou de volta, dizendo para que eu tomasse todo o tempo que precisasse para colocar as coisas em ordem. Meus filhos sempre foram próximos de Thomas. Ele foi casado com minha irmã por cerca de 7 anos e sempre foi o que brincava com eles nas reuniões familiares, enquanto minha irmã os ignorava. Quando eles voltaram para casa mais tarde, quase comecei a chorar novamente ao ver o que vi. Thomas havia pedido sua comida favorita para a viagem, e eles estavam sentados no sofá comendo, enquanto minha filha estava aninhada ao lado dele, os olhos vermelhos de tanto chorar. Tirei meus sapatos e jaqueta silenciosamente antes de me juntar a eles com um sorriso. Meu filho correu e me deu um grande abraço, e todos nós aproveitamos nossa noite juntos. Foi a primeira vez que os vi sorrindo em dias.
Tive uma conversa com meus filhos, e eles concordaram que todos nós deveríamos começar a ver terapeutas. Thomas ajudou a convencê-los porque ele mesmo estava vendo após tudo o que aconteceu com minha irmã. Encontrei um terapeuta familiar que se especializa em traumas de divórcio, e temos nossa primeira consulta na próxima semana. Meu marido continua enchendo meu celular de mensagens e chamadas, mas eu simplesmente o bloqueei. Também cortei relações com meus pais, pelo menos por enquanto. Ainda estou muito brava com eles por esconderem os problemas legais da minha irmã de mim e por sempre tomarem o lado dela. Fiz testes para DSTS, felizmente, todos negativos. Graças a Deus. Isso é tudo por agora. Vou atualizar se algo mais acontecer. Obrigada a todos pelo apoio. Atualização 2. Ei, pessoal, faz um tempo desde minha última atualização. Estive super ocupada com o trabalho, a terapia dos meus filhos e tudo mais. As coisas estão começando a melhorar para mim, e estou começando a me sentir bem novamente, principalmente graças a Thomas. Muitos de vocês têm pedido atualizações, então aqui está. Desculpe pela demora. Minha filha tem se esforçado ao máximo, mas ainda é muito difícil para ela às vezes. Às vezes, ela vem até mim ou Thomas chorando sobre o quanto odeia o pai, e outras vezes ela vai até ele chorando porque quer seu conforto. Eu não a culpo e nunca vou culpá-la. Parte meu coração vê-la sofrendo tanto. Tudo o que ela quer é que nossa família fique unida novamente, e eu queria poder dar isso a ela, mas o estrago já foi feito. Minha filha e meu filho tiveram sua primeira sessão de terapia na semana passada, e o terapeuta disse que esse tipo de comportamento vai e vem, é normal para crianças da idade deles. Eles não sabem como processar esses sentimentos complicados. Em um minuto, estão com raiva do pai pelo que ele fez, e no próximo, sentem saudades dele e da maneira como as coisas costumavam ser. Quanto ao meu ex, ele terminou completamente com minha irmã e não falou com ela desde então. Acho que até ele tem padrões. Ele conseguiu um emprego bem remunerado, trabalhava na empresa do pai antes de tudo isso e foi demitido, e está morando em uma casa realmente boa porque aparentemente ele vinha guardando dinheiro, só por precaução caso eu descobrisse ele e minha irmã um dia. Eu sei de tudo isso porque minha filha me conta tudo. Eu não pressiono por informações, mas ela diz que quer que eu saiba o que está acontecendo na vida do pai dela. Pelo visto, ele pergunta sobre mim o tempo todo, quer saber se estou namorando alguém ou se sinto saudades dele. Eu disse a ela que ela não precisa ser nossa mensageira, mas ela insiste. Ela quer estar envolvida. Meu filho não fala com o pai dele de jeito nenhum e nunca o visita. Não vou forçá-lo a isso. O divórcio está avançando lentamente. Meu ex está contestando praticamente tudo, tentando prolongar o processo ao máximo. Meu advogado diz que essa é uma tática comum. Ele espera que eu me canse de lutar e aceite termos menos favoráveis. Isso não vai acontecer. Meu ex tem tentado entrar em contato comigo e me manda flores e presentes. Eu os aceito porque odeio jogar fora coisas perfeitamente boas. Simplesmente não sou assim. E, para ser honesta, parte de mim ainda o ama. Não é fácil deixar esses sentimentos de lado da noite para o dia. Ficamos juntos por quase 20 anos. Isso não desaparece do nada, mesmo depois do que ele fez. Pelo que ouvi, minha irmã está vivendo no carro dela e trabalhando em um emprego muito mal remunerado, talvez em algum lugar de fast food. A vida dela basicamente desmoronou desde que tudo isso veio à tona. Ela perdeu o emprego, era recepcionista em um consultório odontológico, e a maioria da nossa família não quer mais falar com ela. Uma coisa que quero deixar bem clara é que se minha irmã ficar sem teto vou ajudá-la, porque simplesmente não consigo ficar parada vendo-a viver nas ruas, sabendo quão perigosa nossa cidade pode ser à noite. Sei que muitos de vocês vão achar que sou louca por até considerar ajudá-la depois do que ela fez, mas ela ainda é humana, sabe? Não conseguiria viver comigo mesma se algo acontecesse a ela quando eu poderia ter ajudado. Thomas tem sido de grande ajuda para todos nós, mas como já disse antes, não tenho interesse nele, e ele também não tem nenhum interesse em mim. Isso é tudo por agora. Vou atualizar se algo mais acontecer novamente. Muito obrigada a todos pelo amor e apoio. Significa o mundo para mim, e eu amo todos vocês. Mini atualização. Ei, pessoal! Postei uma atualização não faz muito tempo, e duas coisas receberam muita atenção nos comentários. Uma, eu aceitar presentes do meu ex, e duas, ajudar minha irmã no futuro. Vou começar com a primeira. A única razão pela qual não jogo fora os presentes dele é porque odeio a ideia de desperdiçar coisas que estão em perfeito estado. Fui criada para nunca jogar fora algo que possa ser útil para outra pessoa. Thomas me deu uma boa ideia de levar as coisas para um abrigo de mulheres ou orfanato e doá-las. Meu ex geralmente me dá flores, ursos de pelúcia ou joias, das quais não vou usar nada, então vou doá-los.
As flores não posso doar, mas o resto sim. Já levei uma caixa de coisas para o abrigo local, e foi bom pelo menos dar algum uso positivo aos presentes de culpa dele. Quanto a ajudar minha irmã, não estou falando de convidá-la para minha casa. Deus me livre, não sou tão ingênua. Estou falando de dar a ela algum dinheiro, porque na minha cidade é extremamente perigoso para uma mulher ficar sozinha à noite. Houve vários casos de agressão nos últimos meses, especialmente nas áreas onde pessoas sem teto costumam se reunir. Isso só acontecerá se meus pais falharem em ajudá-la, o que provavelmente não vão fazer. Eles ainda estão furiosos, mas nunca conseguiram ficar bravos com ela por muito tempo. Sei que o que ela fez foi terrível, mas não posso ficar parada e assistir enquanto ela é agredida. Isso pode me fazer parecer fraca ou muito tolerante para algumas pessoas, mas não conseguiria conviver com isso na minha consciência. Algumas pessoas perguntaram por que não mudei meu número para parar de receber mensagens do meu ex. A questão é que, com o processo de divórcio ainda em andamento, meu advogado me aconselhou a manter o mesmo número por enquanto. Além disso, não quero dificultar as coisas para minha filha, que ainda o vê regularmente. Ela precisa poder me contatar quando está com ele. Edição. Não se preocupem, eu jamais deixaria aquela pessoa demoníaca chegar perto dos meus filhos ou do Thomas. Ela arruinou a própria vida, e a única coisa que vou garantir é que ela mantenha seu carro, nada mais, nenhum contato. Jamais causaria mais trauma às pessoas ao meu redor do que elas já têm. Quanto ao meu ex, não temos futuro juntos, e vou garantir que ele entenda isso, mesmo que ele tenha uma cabeça dura. Alguém nos comentários disse que minha filha pode estar contando ao meu ex sobre mim. Espero que esteja. Quero que ele saiba o quanto estamos melhores sem ele. Quanto ao dinheiro que ele guardou, não quero nem saber. Tenho um emprego bem remunerado, e meus filhos sempre têm o que precisam quando precisam. Então, não precisamos da ajuda dele nem do seu dinheiro sujo. Esse é o final desta história até o momento. Não há mais atualizações.